Bom dia, sexto ano. Nossa aula de filosofia já vai começar e nós vamos dar continuidade aos assuntos relacionados aos olhares, ao olhar no campo da filosofia. Sabemos que o olhar tem vários significados. Olhar significa analisar, observar, enxergar. Mas o olhar do qual eu estou falando na aula de filosofia de hoje, ele é um olhar que remete e está relacionado aos sentimentos. Que sentimentos são esses? Ao observar uma paisagem, um pôr do sol, igual está em destaque essa imagem que está na tela, esse olhar se transforma em ponte, em uma ponte de sentimentos. Ao observar uma paisagem assim, são vários os sentimentos que começam a surgir na nossa mente. São sentimentos do bem, sentimentos de saudade, sentimentos de paz, de harmonia, de beleza. Então, o olhar, ele é uma ponte que encaminha os sentimentos, encaminha o externo para o interno, como nós falamos na atividade anterior relacionada às janelas. Então, toda vez que eu falar a respeito do olhar, eu estou falando desse olhar, um olhar que entende os diferentes aspectos, um olhar que gera sentimento, um olhar que tem empatia por um indivíduo. Então é um olhar diferente, é um olhar que tem que é e foi motivo de muito estudo de vários filósofos durante o decorrer da história, tá bom? Nós vamos continuar essa aula lá na apostila e lá também eu vou falar a respeito da atividade de hoje, tá bom? No vídeo anterior, nós falamos a respeito das janelas, dos diferentes olhares. Vocês montaram uma janela, responderam essas perguntas e hoje eu estou ressaltando os olhares. A palavra olhar ou olhe está muito relacionada ao nosso cotidiano. Olha a música que bacana, olha aqui a mãe falando para o menino. Então, esse ato de olhar, ele tem diferentes modos de ser entendido. Mas o olhar de destaque hoje está aqui na página 5, que é o que eu já vinha conversando com vocês a respeito desse olhar que pode se tornar uma ponte de sensações que acontecem no nosso interior. É possível perceber os diferentes olhares no momento em que nós possuímos hábitos de ir à rua, por exemplo. Quem mora aqui em Muqui vai na rua e observa sempre aquela mesma paisagem, aquele mesmo local, as mesmas casas. E de repente se depara com um detalhe novo, uma porta, um muro. Então, nesse momento, o seu olhar ele acaba sendo mais apurado. Você começa a enxergar as coisas que antes você não estava percebendo. Você passava naquela rua todos os dias, mas de repente algo se desperta em você e você observa alguns detalhes naquela rua. Isso acontece também nas relações. As opiniões podem mudar. Hoje você tem certa opinião a respeito de um assunto, amanhã você pode possuir outra. Então, o olhar também está relacionado a esse tipo de conversa, a mudança de pensamento que cada indivíduo possui, seja em casa, com a família, seja na sociedade, seja na escola. Então, nós vamos conseguindo adaptar esse olhar da infância até a idade adulta, e isso não termina, né? Isso vai acontecendo na medida que nós vamos amadurecendo. Então, o olhar que eu estou falando hoje é esse olhar que está em nós e que vai se mudando, que vai mudando e se moldando a partir das experiências que cada um vai possuindo e vai
caminhando nesse sentido. A atividade de hoje, ó, vocês irão dar significados às palavras que estão em destaque quando se olha para investigar. O que é esse olhar? Aí vocês vão relacionar este olhar à palavra investigar. Quando se olha para saber, a mesma coisa, admirar, observar e assim por diante. Eu vou pedir vocês também que adiantem a leitura da página 6, porque eu espero que essa página 6 na quinta-feira que vem seja já na aula ao vivo. Então, se vocês já puderem adiantar essa leitura, já fica mais fácil na hora da atividade, tá bom? Eu estarei disponível até o meio-dia para qualquer dúvida. E eu desejo um bom dia, boa aula e um beijo e até semana que vem.